Fala aí, galera, mais uma videoaula nossa e finalmente entrando no modelo de Bohr, tá? E aí eu vou falar de modelo de Bohr, né, realmente como é que é o modelo dele e também mostrar as bases do nosso modelo quântico atual, tá bom? Então vamos lá, eu já expliquei as bases desse modelo e o problema que o modelo de Rutherford tinha, né, o principal modelo. Então o Bohr, para tentar impedir que o elétron colapsasse com o núcleo, ele pensa o seguinte: olha, eu tenho que analisar as forças que estão atuando nesse movimento desse elétron e na atração desse eletronúcleo. Então, ele vai analisar as seguintes forças, tá? A força elétrica. Essa força elétrica é a força entre o elétron e o próton, é esse Fe que eu coloquei aqui. Então, é a força entre elétron e próton, porque elétron é negativo e próton positivo. E aí, a física tem uma força que estuda, aliás, existe uma força para esse tipo de atração, entre cargas positivas e cargas negativas, chamada de força elétrica. Mas também tem a força da movimentação, né, que é decorrente da movimentação desse elétron. E aí, ela é chamada de força centrípeta. Então, quando eu tenho aqui uma partícula, que nesse caso é o elétron, fazendo um movimento circular, gera-se uma força chamada de força centrípeta. E aí, como é que eu vou interpretar essas forças? Entre o próton e um elétron, no movimento circular, entre o núcleo, né, e o elétron, no movimento circular, eu tenho o raio do círculo, ou o raio da órbita. A gente pode pensar mais ou menos assim. O Rutherford não determina bem o tamanho dessa órbita, mas o Bohr começa a pensar que, vamos supor que tem uma órbita fixa. Se isso existisse, acontecesse, essa órbita teria um raio, tá? Que é a distância do núcleo até o elétron. Essa força centrípeta, ela é uma força que joga o elétron para fora do átomo. É aquela mesma força que a gente sente quando está numa curva, né? Você faz uma curva para dentro e você é jogada para fora do carro, correto? Enquanto que a força elétrica é uma força de atração entre o núcleo e o elétron. Então, o Bohr, o que ele pensa? Vamos lá. Eu tenho três possibilidades aqui para o meu átomo existir. Ou a força centrípeta é maior que a força elétrica, que é a possibilidade 1. Ou a força elétrica é maior que a força centrípeta, ou a força centrípeta é igual à força elétrica. E aí o Bohr ele vai decidir qual dessas três afirmativas é verdade. Então vamos pensar. Se a força centrípeta fosse maior que a força elétrica, eu não comentei que a força centrípeta é uma força que joga o elétron para fora dessa órbita, para fora desse átomo. Então, se a força centrípeta fosse maior que a força elétrica, esse elétron não estaria em órbita. E aí, portanto, o átomo não poderia existir, porque eu não teria o elétron ali presente. Então, isso aqui está errado. Agora, se a força elétrica fosse maior que a força centrípeta, eu comentei que a força elétrica é o que mantém o elétron atraído pelo núcleo. Se a força elétrica fosse maior que a força centrípeta, ia acontecer uma atração inevitável entre o núcleo e o elétron. E aí eu teria o colapso de qualquer forma. Então também está errado. O que sobra para estar correto? A força centrípeta ser igual à força elétrica. Porque quando isso acontece, essa atração elétron-núcleo é compensada com a força centrípeta querendo tirar o elétron do átomo. Ou você pode pensar o contrário, né? Essa força centrípeta que quer tirar o elétron do átomo é compensada pela força elétrica que quer manter esse elétron atraído pelo núcleo dentro desse átomo. Bom, até aí, beleza? Só que aí, gente, a força elétrica e a força centrípeta, elas têm fórmulas conhecidas. A força elétrica, por exemplo, ela K, que é uma constante, vezes o valor da carga negativa, que nesse caso é o valor da carga do elétron, já era conhecido na época, né? Então, mílica e tudo mais. O valor da carga positiva, nesse caso o valor da carga do próton, que também era conhecido, dividido pela distância das cargas ao quadrado. Só que, volta aqui, a distância das cargas ao quadrado, olha só, não era justamente a distância do próton com o elétron? Então, é o próprio raio, não é? Então, aqui vai entrar um raio ao quadrado. Parece um Z, mas é um 2. E a força centrípeta também era conhecida. A força centrípeta é a massa da minha partícula, do meu objeto, nesse caso seria a massa do elétron, vezes a velocidade com que esse elétron está ali no sistema, velocidade ao quadrado também, ficou feio ali, dividido pelo raio também. Bom, só que a gente falou que essas duas forças têm que ser iguais. Então o que o Bohr faz? Ele vai pegar simplesmente a fórmula da força elétrica e igualar a força, igualar a fórmula da força centrípeta. Então a gente vai ter que
K, que multiplica Q menos vezes Q mais dividido por R ao quadrado é igual a M vezes V ao quadrado dividido por R. O Bohr chega exatamente nessa pequena equação. Qual é o problema que a gente tem com essa equação do Bohr? Vocês conseguem perceber aí? O Bohr não sabe o valor do raio. Qual é a distância núcleo-elétron? Você sabe. E o Bohr também não sabe a velocidade com que o elétron está girando ali ao redor do núcleo. Então o Bohr ele fica preso nesse problema. E o que resolve esse problema para ele? A quantização da energia. Então aqui está resumindo, né? A partir dessa equação Fe é igual a Fc, ele chega numa outra equação com duas incógnitas. Qual é a velocidade do elétron, qual é a distância do elétron até o núcleo. Ele não sabe isso. Gente, então, a partir daí, ele vai, de novo, né? Ele vai chegar na seguinte equação com duas incógnitas. Qual é a velocidade do elétron, qual a distância do elétron núcleo. Ele não sabe. E aí, ele só consegue resolver isso quando ele quantiza o momento angular do elétron. O que é momento angular de elétron? Você já pensou na seguinte situação? Um carro e uma carreta, um caminhão, a mesma velocidade. Os dois vão frear. Eles param ao mesmo tempo? Não. A gente sabe que o carro consegue parar primeiro que a carreta. A carreta vai continuar andando. Por que isso acontece? Porque a carreta tem uma coisa chamada momento linear maior que a do carro. O que é o momento linear? É o quanto de movimento que a gente realmente tem naquele objeto. No caso, a carreta, por ter mais massa do que o carro, ela tem movimento maior do que o do carro, por mais que eles estejam à mesma velocidade. O momento angular é o mesmo princípio do momento linear, só que ele funciona para partículas que estejam num movimento circular, como é o caso do elétron. Então, quando eu falo de momento angular, eu quero saber o quanto de movimento aquele elétron realmente tem. Beleza? Porque o elétron tem massa e tem uma velocidade ali. Gente, e aí o que eu quero dizer quando ele fala quantiza? É por isso que eu tenho que falar de quântica antes com você. O que eu quero dizer quando ele fala que quantiza o momento angular do elétron? Eu quero dizer que ele fala que essa propriedade física do elétron, esse momento angular, o quanto de movimento o elétron tem, não pode ter valores aleatórios. Não pode ter valores infinitos. Lembra o que é quântica? Né? É quando a gente fala que uma coisa, uma energia, ou enfim, nesse caso, um momento angular, que é uma propriedade física, não pode assumir qualquer valor. Tem valores proibidos. Beleza? Quando ele quantiza o momento angular do elétron, aí sim ele consegue achar ali uma igualdade para jogar naquela equaçãozinha, essa equaçãozinha daqui que a gente viu. Com a quantização do momento angular, ele consegue substituir a velocidade para poder descobrir o raio. Mas ele só consegue isso quando ele fala que o momento angular não pode assumir valores quaisquer. Ele fala que o momento angular para o elétron só pode assumir valores que são múltiplos e inteiros de uma coisa chamada constante de Planck. Constante de Planck é uma constante que o Planck descobriu naquela teoria quântica dele. Tranquilo? Então, aí que entra a quântica, aí que está a importância do Max Planck, por isso que eu botei lá a radiação de corpo negro e tudo mais. Porque vocês têm que entender que o Bohr só consegue descobrir raio e velocidade do elétron a partir do momento que ele fala que o momento angular desse elétron não pode assumir valores quaisquer. Ou seja, ele quantiza esse momento angular. Só pode assumir quais valores? Valores que eram inteiros, então 0,5 não poderia ser um momento angular para esse elétron. Tem que ser valores inteiros, múltiplos da constante do Planck. Tá bom? A partir daí ele consegue descobrir, olha só, o valor da primeira órbita, nesse caso por átomo de hidrogênio. Então, essa distância aqui, ó, raio-núcleo, o Bohr consegue descobrir o valor dela para o átomo de hidrogênio. Além disso, ele também descobre uma equaçãozinha para calcular qual é o raio de qualquer órbita. A gente sabe que o hidrogênio tem um elétron só, uma órbita só. Agora imagina que o hidrogênio tivesse mais de um elétron em outras órbitas. O Bohr tem uma equação para calcular qual é a distância de qualquer órbita do núcleo. Tá certo? E aí ele, com conhecimento do raio, ele consegue calcular a velocidade. Então ele mata as duas incógnitas. Ele descobre a velocidade, e ele descobre também o raio, ou a distância do elétron. E por que é muito importante ele descobrir esta velocidade? Porque é a partir da velocidade que ele vai descobrir a energia do elétron. Por que é a partir da velocidade? A velocidade de um elétron está associada com a energia cinética desse elétron. A energia cinética está associada com a energia potencial, e essas duas estão associadas com a energia total de um sistema. Então, com o raio, ele descobre velocidade, com a velocidade, ele descobre a energia cinética, e daí ele consegue descobrir a energia total para um elétron. Beleza?
Só que aí, o que é muito interessante, o Bohr não atribui essa energia total para o elétron. Ele vai atribuir a energia para as órbitas. Por isso que o modelo de Bohr tem as camadas KL, M, N, O, P, Q. O do Rutherford não tem, porque o Rutherford não pensa que a órbita tem uma energia. Ele não sabe, o Rutherford não tinha essa ideia de uma órbita fixa. Isso só surge com o Bohr. Por quê? Devido a tem uma aqui quântica importante. Devido à quantização do momento angular do elétron, restrição, é restrito agora a certos valores, as energias para as órbitas passam a existir e, o melhor, passam a ser restritas. Lembra? Quântica é restringir certos valores, alguns valores não existem. Tranquilo? Então, o que ele postula? Elétrons fazem trajetórias circulares, isso aí o Rutherford tinha falado, mas agora são em órbitas estacionárias. O que é uma órbita estacionária? Que ela não varia, ela não perde energia. As órbitas para o átomo do Rutherford são fixas, paradinhas no mesmo lugar. Como que ele consegue chegar nisso? Quantizando o momento angular do elétron. Ele impõe, é imposto, que o momento angular do elétron deve ser restrito a alguns valores, tá bom? Para que ele consiga manter esse átomo existindo. E aí cada órbita possui um valor específico de raio, sendo que esses valores são múltiplos, tá bom? E aí cada elétron possui um valor específico de energia, o que determina em qual órbita ele deve estar. Na verdade, como eu expliquei, né, o Bohr necessariamente ele nem fala muito de energia de elétron. Ele vai falar mais nas energias das órbitas. Cada órbita tem uma energia específica. E o elétron, se o elétron está numa órbita com energia X, ele teoricamente não pode estar numa órbita com uma outra energia. Tá bom? E outro postulado que ele faz é que esses valores de energia da órbita, né, ou para os elétrons, vão variar de átomo para átomo. Então, um átomo de sódio, um elétron do átomo de sódio da primeira camada, camada K, não tem a mesma energia de um elétron do átomo de ferro na mesma camada K. E eu não estou usando sódio e ferro aleatoriamente, porque foi de sódio de ferro que eu falei quando eu expliquei o efeito fotoelétrico. A gente vai começar agora a justificar algumas coisas que aconteciam na época. Tranquilo? E aí, vamos lá. A partir dos 4 primeiros postulados, conseguimos explicar o que eram espectros descontínuos de emissão e absorção. Antes mesmo de falar disso, vamos explicar então isso aqui, né? Esse quarto postulado bem interessante. Valores de energia de uma órbita, né, ou de elétrons, variam de átomo para átomo. É por isso que no efeito fotoelétrico, a frequência variava de átomo para átomo. Na verdade, um átomo de sódio tem elétrons com valores de energia específicos para um átomo de sódio. Só que a gente não fala que o Planck quantiza a energia? Então, nessa quantização, ele vai trabalhar com a frequência. Ele relaciona a frequência com a energia. Então, se para o átomo de sódio eu tenho valores específicos, eu tenho que usar uma frequência específica que vai estar atrelada com essa energia específica das órbitas. Como o átomo de ferro mudou o átomo, agora é ferro, os valores de energia para as órbitas serão diferentes. Necessariamente, a frequência que está atrelada a essa energia também vai ser diferente. Então, daí explica-se o modelo fotoelétrico muito bem, né? Por que cada átomo tem uma frequência específica. Porque cada átomo tem um valor de energia específico. E energia, segundo o Planck, está atrelada à frequência. Aí sim, vamos explicar agora os espectros, né? Os elétrons não possuem energia definida, porque as órbitas têm energias definidas. E aí já falei que a energia está associada a uma frequência definida, né? Por causa da constante de Planck, da fórmula do Planck. Eu falei isso lá no outro vídeo, que ele fez uma formulazinha, que o Einstein usa ela, para relacionar energia com frequência. Então o que acontece? Elétrons, gente, eles vão emitir e absorver luz em comprimentos de onda específicos para cada elétron, para cada átomo, o que origina os diferentes espectros. Não sei se isso está ficando muito claro, mas é o seguinte, tem a ver com o efeito fotoelétrico. A gente não teve que incidir uma radiação no elétron para ele sair. Acontece isso porque ele absorveu aquela energia, ficou com mais energia do que era permitido para ele naquela órbita e teve que sair. Então, na verdade, eu vou até voltar. Aqueles espectros contínuos e descontínuos tem a ver com isso. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber. A luz branca, ela é composta por todos os tipos de luz. Certo? Todos os tipos de luz a gente tem na luz branca. Aliás, todas as cores, perdão. A luz branca é composta por todas as cores. Por isso que quando eu refrato a luz branca, eu vejo arco-íris, eu vejo toda a minha faixa do visível. Quando eu pego um gás quente e refrato, e eu vejo apenas essas pequenas linhazinhas, eu tô vendo as frequências de luz que esse átomo emite.
E aí, por que muda de um átomo para o outro? Porque cada átomo tem valores específicos de energia para cada órbita. Então, o átomo de hidrogênio vai ter um espectro que vai emitir no vermelho, no amarelo, no verde e no azul. Um átomo de carbono, ele vai emitir um outro tom de vermelho, ou vai emitir aqui, vai emitir mais um aqui, mais dois aqui. Vão ser espectros diferentes, porque cada um emite luz, né, frequência, enfim, em energias e frequências diferentes. Ok? O gás frio é o inverso, né? Eu tô passando a luz branca pelo gás. A luz branca é formada por todas as cores. Então, esse gás só vai absorver algumas frequências de luz. E aí, por que o espectro contínuo e o espectro descontínuo de emissão e descontínuo de absorção, ao sobrepor, dão um espectro contínuo? Porque, olha, para um mesmo átomo, ele só emite luz, enfim, energia, e só absorve energia na mesma frequência. Então, a frequência que ele emite é a frequência que ele absorve. Então, se esse hidrogênio emite aqui energia na frequência do vermelho, ele também tem que absorver na frequência do vermelho. Então, por isso que eles se sobrepõem. É dessa forma, colocando as órbitas com energia, que o Bohr consegue explicar esses espectros. Tá ficando claro? Beleza? É assim que ele explica isso daí pra gente. Então, recapitulando, cada átomo vai ter órbitas com energias específicas. Os elétrons vão estar nas órbitas. Então, os elétrons têm energias específicas. Só que cada átomo tem uma energia específica. O hidrogênio tem energia específica, o hélio tem energia específica, e devido a isso, esses elétrons, essas partículas, só conseguem absorver e emitir luz em frequências específicas. E aí vai mudar de átomo para átomo. Com essa ideia, a gente consegue saber o que é salto quântico, que foi inclusive algo que eu comentei aí na atividade de vocês. Tem um texto que cita salto quântico. O que é o salto quântico? Vamos pensar o seguinte: o elétron está numa órbita X. Se ele receber energia, ele pode receber energia suficiente para passar para uma órbita mais energética, que eu vou chamar de Y. E aí eu falo que esse elétron salta para a órbita Y. Eu boto salto entre aspas porque o elétron não pula, não é mesmo? Então é o seguinte, ele está numa órbita X, que eu vou botar aqui tipo assim, um núcleo, aqui uma órbitazinha X e Y. Aqui um núcleo positivo. Essa órbita X tem uma energia menor que a da órbita Y. Se eu der energia para o elétron da órbita X suficiente para que ele chegue no valor de energia da órbita Y, ele consegue passar para a órbita Y, porque aí ele vai ter a energia da órbita. Se não der energia, ele não sai do lugar. Ele vai ficar confinado naquela órbita. Agora, se eu der energia suficiente para ele passar para a órbita Y, aí sim, não é? Ele vai conseguir passar para essa órbita Y. Agora, para ele dar energia, esse elétron não tinha energia suficiente para ficar na órbita Y. Eu tive que dar energia para ele. Então, quando ele perde a fonte de energia, a energia que ele absorveu, ele libera e volta para a órbita X. Só que ele libera a energia em forma de luz. Então, quando eu dou energia, pode ser energia elétrica, por isso lá que os átomos emitiam luz, o hidrogênio emitia luz rosa, não sei o quê, porque eu estava dando energia para os átomos, correto? Ele volta para a órbita dele e libera a energia absorvida em forma de luz. E aí, galera, a luz é uma onda eletromagnética que vai ter uma frequência. E o Planck já falava, eu tô falando esse vídeo inteiro isso, que o Planck, na teoria quântica dele, ele vai associar a energia com frequência. Como cada átomo tem energias específicas, esses átomos também só liberam luz em frequências específicas. Por isso que você vê os espectros descontínuos. Devido a essa propriedade, a gente tem algo muito bonito chamado fogos de artifício. Né? Por exemplo, o sódio ele vai emitir na parte do amarelo. Então, quando você vê o fogo bem amarelo, você está vendo elemento sódio ali. Né? Quando você cai sal na chama do fogão, ela fica amarela. O cobre, no caso dos fogos, vai ficar azul. O bário fica verde. O estrôncio vermelho. O titânio fica prateado. Por quê? Nos fogos de artifício, eu vou ter sais que vão estar compostos por esses elementos, né? Cobre, sódio, bário, enfim. E eu vou aquecer, eu vou dar calor. Calor é forma de energia. Então eu faço com que os elétrons passem para uma outra órbita, mas quando eles retornam liberando essa energia em forma de luz. Aí você vê esse show aí da química. E esse paralelo do salto quântico também é muito interessante para uma coisa chamada teste de chama. Como cada átomo tem energia específica, gente, cada átomo vai emitir uma coloração bem específica. Então, no caso da chama, teste de chama, o fogo vai ser o mesmo para todo mundo. Então, a energia
recebida desses átomos vai ser a mesma. Então, cada átomo vai poder passar esses elétrons para camadas específicas. O lítio, por exemplo, vai passar só para a camada 2. O sódio consegue passar para 3, né? Eu vou ter essas especificações. E como a energia para cada um é específica, cada um, olha só, vai mostrar uma chama de cor específica. Então, o que está acontecendo aqui, gente? O átomo aqui do lítio está recebendo energia na forma de calor. Ele absorve essa energia e consegue pular para uma camada mais energética. Porém, esse elétron vai ter que voltar para a camada dele na hora que essa energia cessar. E aí ele volta como? Emitindo essa energia. Emitindo na forma de luz. Como cada átomo tem uma energia específica, cada átomo vai emitir uma luz de cor diferente. Aqui no caso do potássio, rubídio e cério são bem semelhantes, né? Mas ainda não são iguaizinhos não, tá? Aqui o cálcio com sódio um pouquinho também. Mas elas são todas diferentes. Tranquilo? Isso aqui é muito interessante para identificação de compostos químicos, tá? Então aqui de novo, né? Aqui tem o núcleo, aqui tem o meu elétron. Ele vai receber energia. Ele recebe energia suficiente para passar para uma camada mais energética. Porém, quando eu cessar essa fonte de energia, esse elétron vai ser obrigado a fazer o caminho oposto. Agora ele vai, devolver a energia que ele ganhou, só que ele devolve essa energia na forma de luz. E aí volta para a camada inicial. Só que, como cada camada aqui, para cada átomo, tem valores de energia diferentes, cada átomo, então, vai emitir luz numa frequência diferente. E aí, esse processo de, sei lá, pegar aqui um elétron na camada K, que é a camada de energia mais baixa, e passar para a camada N, que é uma camada mais energética, esse elétron aqui, ele não é um elétron na camada N, ele é da camada K. Ou seja, a gente vai falar que quando um elétron menos energético está numa camada mais energética, a gente fala que esse elétron está no estado excitado, porque eu estou dando energia para ele. Bom, com isso tudo, o Bohr, a gente já consegue entender um pouco, né, o porquê do modelo do Bohr tem essas camadas bem definidas. Não, elétrons são colocados em órbitas chamadas níveis de energia ou camadas de energia. Essas órbitas, essas camadas, têm raios determinados, tá? O Bohr calcula o raio de cada uma. E detalhe, órbitas com raios de energias diferentes para cada átomo. Então, se aqui na camada K, para o hidrogênio, vamos supor que o valor seja 0,5 de energia, para o hélio não vai ser 0,5, vai ser outro valor, tá bom? E aí, esse N que eu estou colocando aqui na equação, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, representa um nível da energia, tá? Nível 1, nível 2, nível 3, são 7 camadas, K, L, M, N, O, P, Q, vocês viram isso lá no nono ano. Da menor para maior energia, então a K é menos energética, o Q é a mais energética. O elétron não pode estar entre uma órbita e outra. Ou o elétron está aqui nessa órbita, ou ele está aqui nessa, ou ele está aqui nessa, mas ele nunca pode estar entre uma e outra. Por quê? Lembrem-se, essas órbitas representam energia. E o Bohr só consegue chegar nessa energia quando ele quantiza o momento angular do elétron. Quando ele quantiza o momento angular do elétron, ele restringe valores para esse momento angular. Por consequência, ele descobre a velocidade do elétron, o raio do elétron e a energia. Só que essas três grandezas estão restritas, porque elas são quantizadas. Tranquilo? Então, por isso que um elétron nunca está entre uma camada e outra. Porque aqui eu estou aplicando quântica nesse modelo. Uma quântica muito inicial ainda, uma quântica clássica, básica. Mas aqui tem um valor fixo, aqui ele não pode estar, esses valores... Imagina que aqui eu tenho uma régua, né? E aqui eu tenho vários centímetros. Eu estou querendo dizer, na verdade, que o elétron só pode estar aqui em alguns centímetros específicos. Né? O elétron não pode estar aqui nesse centímetro que eu vou marcar de verde. O elétron não pode estar aqui nesse centímetro de verde, porque está entre uma órbita e outra. Ele só pode estar onde está marcado de amarelo. Sacaram mais ou menos a ideia? Isso acontece por quê? Porque esse modelo é quantizado. Então, o modelo de Bohr, resumidamente, eu tenho órbitas de energia ou camadas energéticas. Agora sim eu tenho trajetória do elétron bem definida, tá bom? E aí é um modelo que já começa a quantizar, o elétron não pode estar entre uma camada e outra. Cada átomo tem uma energia específica para as camadas. Salto quântico é quando um elétron passa de uma camada menos energética para uma camada mais energética. Quando ele volta, libera luz. Luz está atrelada com energia e frequência. Como cada átomo tem uma energia diferente, cada átomo emite luz numa frequência diferente. E aí eu vejo cores diferentes para cada átomo. Então isso é o que explica fogo de artifício e teste de chama. Tranquilo?
E, basicamente, o modelo do Bohr é esse modelo das camadas. Tranquilinho? Até aí. Aula que vem, eu não vou falar muito do Sommerfeld, não. Eu vou dar uma passada aqui nesse modelo. Eu vou já começar a explicar as bases do modelo quântico, o modelo quântico em si, e entrar em distribuição eletrônica. Tá bom? Então, espero que tenham entendido. Bons estudos aí. Até a próxima videoaula, galera.